Agora a gente continua nossa conversa sobre saúde bucal com a doutora Emanuela Aquino e a gente vai ver algumas questões, doutora, que podem ser mitos e verdades e muita gente fica na dúvida, não é mesmo? Olha, por exemplo, aí uma coisa do cigarro. O cigarro causa gengivite? Na verdade, o cigarro ele não é o causador da gengivite. Ele só dificulta que essa gengiva se restabeleça, que ela volte a ter aquele aspecto saudável. E o cigarro ele diminui a circulação, então ele também afeta o suporte ósseo, né, que é o osso que segura o dente. Então o cigarro é totalmente prejudicial aos dentes, à gengiva e ao osso. Sem contar o hálito, né? Com certeza, com certeza. E o chiclete sem açúcar, ele auxilia contra as cáries? Olha, quando a gente masca chiclete, principalmente o sem açúcar, ele ativa as glândulas salivares. E a saliva, ela limpa os dentes. Então, nessa função, o chiclete sem açúcar, ele acaba que ajuda a saliva a limpar os dentes, impedindo, né, de que ocorra as cáries. Mais longe, o chiclete substitui a escovação, né? Você escovando, passando fio dental, é muito melhor do que chupar chiclete. É mais uma enganação, né? Sim, sim. Tá, os dentes sensíveis, eles se fortalecem realmente com o flúor? Sim. O flúor ele é um protetor do esmalte, né? Ele se liga ao cálcio que tem na saliva e ele protege realmente o esmalte do dente, que é aquela camada exterior que a gente enxerga. Então isso é verdade. Isso é verdade. Vamos ver o que mais. Se mito ou verdade, o clareamento enfraquece os dentes? Não, o clareamento não enfraquece os dentes. Então é um mito. É um mito, O clareamento, ele, cada vez mais ele está melhor e isso é coisa do passado, que enfraquece os dentes. Tá joia. Próxima, vamos ver. Acabou. Acabou não. Tem mais aqui, viu, Rodrigo? A gente quer saber também com relação aos alimentos, porque tem alguns alimentos que a gente ficou sabendo que escurece os dentes. Será que isso é verdade, Emanuele? A gente trouxe alguns aqui para o estúdio para você mostrar para a gente, porque faz parte do nosso dia a dia, não é? Então, é real que alguns desses alimentos aqui podem escurecer os dentes? Sim, na verdade, todos os alimentos que possuem corantes, eles acabam que ao longo da nossa vida, eles vão escurecendo o dente, né? Porque você imagina, o dente ele é cheio de poros e vai entrando esses pigmentos e, consequentemente, o nosso dente ele vai escurecendo. Então, o café, que, né, possui a cafeína, esse corante escuro, ele escurece os dentes, né? E o que seria ideal, então? Tomei o café e escova os dentes? É isso? Sim, sim, faz um bochecho, e daí não vai escurecer? Os dentes. Vai escurecer menos. Isso depende muito da quantidade que você ingere por dia, né? Você ingerir um cafezinho de manhã, à tarde, tudo bem, mas tem pessoas que o dia inteiro, o tempo inteiro, né, ingerem uma quantidade muito grande. Aí sim pode escurecer os dentes. Ok, aqui tá vendo o chazinho. O chá, a mesma coisa, né? Principalmente aqueles chás preto, aquele chá escuro, né? Ele vai escurecer também os dentes. Mas isso usando, né, demais. Sim, não, tudo em excesso. Tudo em excesso. Né? Se você tomar um chazinho, é claro que não vai escurecer. Sim. Mas se você ficar tomando chá o dia inteiro, pode ser que escureça. Aí a gente tem a beterraba. A beterraba é a mesma coisa, né? Ela tem esse corante forte, mas ela é super saudável, né? Então, nós não vamos deixar de comer a beterraba porque ela pode escurecer os dentes. Na verdade, né? pode cair vermelho, né? Porque quando a gente acaba de comer, fica com os dentes vermelhinhos. As crianças até gostam. Adoro. Para incentivar a beterraba lá em casa, eu falo, come, seus dentes vai ficar vermelhinhos. Eu falo isso também para minha filhinha. Tem problema não, só não pode comer demais, tá? Pode continuar com esse incentivo que ele funciona. Com certeza. Olha, como vai ficar tudo vermelhinho seu dentinho, e aí realmente come, fica vermelhinho, a criança acha o máximo, né? Aí a gente tem o refrigerante aqui, não é? O refrigerante, além de não fazer bem para a saúde, né? Ele possui ácidos também que corroem essa camada do esmalte, né? Então, assim, entre um refrigerante e uma beterraba, é óbvio, né, que o refrigerante faz muito mais mal para os dentes, né? Pela coloração e também para a nossa saúde. Tá. Todo tipo de refrigerante faz mal para a saúde e faz também para os dentes, é isso? Não necessariamente esse que tem a cor diferenciada. Mal para a saúde, sim. Agora, para os dentes, o que pigmenta mais são esses refrigerantes à base de cola. Ok. Aí a gente tem aqui o tomate e a massa.
O molho de tomate, né? Então, a mesma coisa. Eu acho que esses alimentos estão aqui, eu acho que vocês devem ter colocado, pensando num clareamento, né? Porque quando a gente está fazendo o clareamento, a gente pedia para o paciente evitar esses alimentos que têm corantes, né? Tá. Hoje, até que não, sabe? Hoje a gente já não impede os pacientes de ingerir esses alimentos. A gente pede só para evitar durante esse tempo, mas depois, normal, sabe? O molho de tomate é a mesma coisa, ele tem esse pigmento que também mancha os dentes. Então, hoje, mesmo para quem faz clareamento, não tem mais essa proibição desses alimentos. A pessoa pode ingerir sabendo ingerir, né? Aqui tem o limão, ele não vai... O que acontece? O limão, ele faz mais uma corrosão química dos dentes, ou seja, ele desgasta os esmaltes, ele deixa a superfície dentária rugosa, facilitando com que esses outros produtos pigmentem mais o dente. Não que o limão vá pigmentar, porque ele praticamente não tem um corante forte. E aí a gente tem a amora, que vai deixar o dente roxinho. A mesma coisa, a amora. Mas não deixa de ser saudável. Totalmente saudável, vale a pena comer. E é claro, né? Ficou lá com os dentes, escova, né? O que a gente está chamando a atenção justamente é isso, né? Que não dá, só se você come demais. É o excesso. Sim. Mas a não ser... É o excesso. Várias coisas aqui são bem saudáveis e dá para comer. Como a beterraba, que vai deixar o dentinho vermelho, e a amora, que vai deixar os dentinhos roxinho, né? Então serve até de incentivo aí para as crianças também comerem, né? Então são alguns alimentos que a gente quis trazer para você, justamente isso, para te dizer, né, que cuidado, principalmente para quem toma café o dia inteiro, né? Tem gente que infelizmente toma. Cuidado, café demais também faz mal danado para a saúde, refrigerante, viu? Refrigerante também, não é? Então, alguns alertas aí para você. Além de não fazer mal, além de não fazer bem para os dentes, também não vai fazer para a saúde, com certeza, não é isso, Rodrigo? Né? Se oferecer uma balinha de menta para você, fique atento, pode ser um sinal aí. Viu que as pessoas não têm muita coragem de dizer, mas, Emanuela, se der uma balinha de menta, né, é a pessoa já te dizendo, olha, dá uma olhadinha aí, né? Pode ser uma maneira mais prática, ou, sei lá, mais... que a pessoa vai encontrar de dizer, não é? Mas dizem que existem alguns testes também, que é aqueles passar a língua e deixar secar um pouquinho, depois dar uma cheiradinha. Não é muito legal, mas diz que existe isso. E tem também aquele cotonete que coloca e depois deixa secar. Isso funciona ou não? Olha, esse não é o melhor método, né? Hoje a gente tem até aparelhos que medem o hálito da pessoa para a gente saber se ela possui um mau hálito ou não, né? Mas, assim... Quando a gente não tem isso pode acabar servindo, né? Pode ser uma pista. Primeira, sim, é uma pista. É uma pista. Pois é, olha, mas a gente achava, pelo menos várias pessoas que eu conversei, já conversei sobre o assunto, sempre imagina que é alguma coisa relacionada ao estômago, mas nem sempre é, né? E pode ser má escovação mesmo. Sim, na maioria das vezes, como foi mostrado no vídeo, esse mau hálito é causado por essa saburra que se acumula sobre a língua. Eu costumo falar para os pacientes que a língua é um tapete. Tudo que a gente come vai se depositando ali, né? Então, é muito importante essa higiene da língua, sabe? Para não causar, né, essa halitose. E a gente tem, sim, um mau hálito fisiológico, é quando a gente fica muito tempo sem comer, né? Outras pessoas ingerem medicamentos que causam esse mau hálito. E quando a boca fica seca, né, a falta da saliva, essas células descamam e realmente isso causa um mau hálito também, né? Então, acho importante a gente definir a causa disso, né? Agora, você limpando a língua, você tendo uma higiene legal, isso pode ser que desapareça rápido. E o que é uma higiene legal? Mostra pra gente, o que seria isso? Olha, Diz, uma higiene legal é você fazer uma escovação adequada, né, com o uso do fio dental, né, e você conseguir limpar bem a sua língua, sabe? A gente costuma usar uma escova bem macia, tá? Quanto mais macia a escova, melhor. Escovação não é força, escovação é jeito, tá? E na parte superior, a gente pode mostrar aqui, a gente pode fazer esse movimento, sempre da gengiva para o dente, tá? Ou fazer os movimentos circulares. Na parte de baixo, da gengiva para o dente, ou movimentos circulares. Por dentro é um pouquinho mais difícil, porque a gente tem a língua aqui embaixo, né? Mas a mesma coisa, da gengiva para o dente e na parte superior também, da gengiva para o dente. O único movimento de vai e vem que eu posso fazer é esse aqui na cabeça do dente, tá? A maioria das pessoas costumam fazer esse movimento de vai e vem na frente dos dentes, tá? Isso é muito errado,
Por quê? Esse é um movimento que é mais fácil da gente fazer. A gente acaba colocando uma força exagerada, né? Às vezes a escova não é adequada, ela acaba sendo uma escova média ou dura. O que acontece? Esse osso que tem pertinho do pé do dente, ele é um ossinho muito fininho e a gente acaba removendo esse osso. E esse osso é ele que protege a raiz. E a raiz ficando exposta, a gente começa a ter a sensibilidade. Né? Então, muita gente, é o que a gente chama de recessão gengival. Parece que a gengiva subiu, parece que o dente aumentou. E você quando toma gelado, dói, às vezes fruta ácida, né? Um ventinho que bate, a pessoa já sente dói, às vezes ela acha até que está com por causa da má escovação. Uma das causas é a escovação errada. Tá? O fio dental, não é? O fio dental, a gente costuma passar entre os dentes, né? Conseguindo... Você segura aqui para mim? Quando a gente entra com o fio dental, a gente precisa abraçar o dente. Você vê que as duas pontinhas do fio vão para o mesmo lado, né? Sem tirar do vãozinho, a gente desce até lá embaixo dentro da gengiva, tá? Também com as duas pontas para esse lado. Essa história de colocar e tirar do vão, acaba que não limpa nada, né? E se o alimento para entre os dentes, a cerda da escova ela não consegue penetrar ali. Então, se você não passa o fio dental... Abraçando os dentes. Se você não passa, abraçando os dentes, aquele resíduo alimentar vai ficar ali, né? E vai causar até uma cárie e um problema de gengiva. E agora, para limpar a língua, né? Quando você pode fazer isso tanto com a escova, não é isso? Isso. A gente pode higienizar a língua com a escova, mas hoje a gente já tem outros artifícios que são mais adequados. Esse, por exemplo, é um limpador de língua, tá? Você coloca a língua para fora, tá? E desde lá de cima, lá de dentro, você raspa nesse sentido de baixo para cima. Tá? E aquela saburra, aquela placa branca, né, que é resíduo de alimento, bactéria, célula descamada, ela sai toda aqui, nessa região. Isso aqui é muito mais eficaz do que, às vezes, você só escovar com a escova. Né? É lógico que depende de cada paciente. Tem paciente que acumula muito, tem outros que não. Então, quem não tem, por exemplo, às vezes só a escova já funciona. Por isso que é muito interessante você sempre consultar um dentista para ver o que é melhor no seu caso. Qual a frequência da ida ao dentista? Esse limpador do dentista, você pode ir de 6 em 6 meses. 6 meses. Se a pessoa tem já um problema instalado e está tratando, até menos. 4 em 4, mas pelo menos de 6 em 6 meses para que haja essa prevenção. Né? Se tiver alguma coisa, alguma cárie, já pega no começo. A escovação, a gente sempre, principalmente a gente que é mãe, orienta, de manhã, depois do almoço e do jantar. E é claro, né, se a criança vai, principalmente depois do jantar, se comer alguma coisa, óbvio que vai escovar o dente, né? Sim. Mas com que frequência? É isso mesmo? Geralmente após as 3 principais refeições, né? E se você ingeriu algum doce, alguma coisa entre, melhor ainda se você puder escovar, né? E os enxaguantes bucais, eles são... Então, os enxaguantes bucais, assim, eles também devem ter indicação. Porque diferente do que a mídia prega, né, que você deve ir lá, bochechar junto, isso não é real. Muitos enxaguantes possuem álcool na sua composição. E o álcool, ele está numa concentração grande, ali, às vezes até maior do que nas bebidas alcoólicas. E o álcool, ele resseca a boca, ele faz essa descamação da boca e, às vezes, promove até um mau hálito que você não teria se você não usasse esse enxaguante. Olha que interessante. Então, você está lá bochechando, achando que você vai ficar com um hálito cheirosinho, gostoso, e é o contrário, sabe? Então, tem a indicação desses enxaguantes para pessoas que fazem tratamento de uma gengivite, de uma periodontite, tá? Esses enxaguantes, eles têm os efeitos colaterais, que não são legais, que eles também escurecem os dentes, eles tiram o paladar da boca. Então, tudo tem que ser indicado através do seu dentista, para o seu caso específico. Tá certo. É muita mídia, né? Muita marketing. Aí fala da pasta de dente, né? Que precisa ser uma ou outra. Mas usando a pasta de dente, colocando, não precisa colocar muito, aquele pouquinho também, já resolve a situação, não é? Sim, não precisa colocar muito, né? Hoje a gente tem vários tipos de pastas no mercado. Tem pastas para dentes sensíveis, que é indicado para isso. Tem pasta que vai ajudar melhor a gengiva, né? O importante, se está tudo certinho, é que ela contenha flúor, né? A não ser para crianças pequenas, né? As crianças, elas têm o costume de engolir a pasta de dente, então elas não podem usar a pasta que contém flúor, né? Porque o flúor em excesso, ele causa um problema do dente chamado fluorose, que são umas manchas que vai ter problema depois. Então, até 6 anos, mais ou menos, né? Até a criança aprender a não engolir, é legal que ela use aquelas pastinhas próprias de criança, que vem escrito sem flúor.
Ok. Emanuele, muito obrigada pelas dicas, viu? É bom a gente cuidar da gente, não é? É,